Há momentos na vida em que as feridas parecem tão profundas que pensamos nunca mais seremos os mesmos. Feridas da alma, do coração, da mente. Palavras que nos cortaram como lâminas. Perdas que nos roubaram fôlego. Traições que deixaram marcas invisíveis, mas reais. Quantas vezes você já olhou para dentro de si mesmo e sentiu que não passava de um emaranhado de cicatrizes, como se sua história fosse apenas um registro de derrotas e dores? Talvez você já tenha até se perguntado: será que Deus pode usar as minhas marcas? Será que Ele pode transformar minhas feridas em algo que glorifique o seu nome? O Salmo 147 nos revela uma verdade poderosa. O Senhor sara os quebrantados de coração e ata-lhes as feridas. Isso significa que, diante dele, não há dor irreversível, não há ferida incurável, não há marca que não possa ser transformada em testemunho. Deus não desperdiça lágrimas, Ele não despreza as dores que você enfrentou. Pelo contrário, Ele as recolhe, as ressignifica e faz delas o palco onde sua glória se manifesta. Quantas vezes você tentou esconder suas cicatrizes? Quantas vezes acreditou que elas eram sinais de fracasso? Mas Deus olha para elas de forma diferente. Enquanto o mundo vê fraqueza, Ele vê sobrevivência. Enquanto você vê derrota, Ele vê vitória. Enquanto você tenta apagar o passado, Ele usa esse mesmo passado como ferramenta de cura para você e para outros. Porque quando Deus transforma cicatrizes em testemunhos, Ele prova que nada, absolutamente nada, foi em vão. Pense por um instante, e se cada dor que você viveu fosse, na verdade, um treinamento para algo maior? E se aquilo que você considerou como destruição fosse a plataforma que Deus estava construindo para revelar o seu poder? O inimigo tentou apagar sua fé com feridas, mas Deus decidiu escrever uma nova história com as mesmas marcas que você carrega. É por isso que muitas vezes aquilo que nos causa vergonha, no tempo certo, se torna motivo de gratidão. Quantos homens e mulheres na Bíblia não carregaram suas marcas? Jacó mancou depois de lutar com o anjo, mas aquela marca era sinal de que ele tinha visto a face de Deus. Paulo carregava no corpo os sinais de perseguição e dor, mas testemunhava que a graça do Senhor era suficiente. Jesus, após ressuscitar, não escondeu as marcas dos cravos, mas mostrou-as como prova incontestável de que ele venceu a morte. As marcas não foram apagadas, foram transformadas em sinais de vitória. E hoje, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Talvez você se sinta pequeno demais, ferido demais, indigno demais, para ser usado por Ele. Mas é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. As suas cicatrizes não anulam a promessa. Elas confirmam que você resistiu. Elas dizem que você suportou o processo e que mesmo quando tudo parecia perdido, a mão do Senhor estava sobre você. É fácil admirar histórias de vitória quando olhamos de fora, mas o que realmente toca e transforma corações são testemunhos marcados por dores superadas. Porque ninguém se identifica com perfeição intocável, mas todos se conectam com marcas reais que apontam para um Deus que cura. O Salmo 147 declara que Ele não apenas cura os quebrantados, mas também ata as feridas. Isso significa cuidado, significa zelo, significa restauração completa. Não é apenas colocar um remédio rápido, é tratar com amor até que o coração volte a pulsar esperança. E talvez seja isso que você precise hoje, acreditar que seu coração pode voltar a sonhar, que suas marcas podem ser ressignificadas, que seu passado não determina o seu futuro. Deus não está interessado em apagar sua história, mas em dar a ela um novo significado. Ele não vai arrancar suas cicatrizes, mas fará delas a prova viva de que você foi sustentado pelo seu poder. O que antes te fazia chorar se tornará combustível para você ajudar outros a encontrarem consolo. O que antes parecia bardo será transformado em autoridade espiritual.
porque só quem passou por certas dores pode falar com convicção sobre cura. Só quem foi quebrado pode dizer com força que Deus restaura. Só quem carrega marcas sabe que elas podem se transformar em testemunhos de fé. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e lembrando de dores que ainda latejam. Talvez as feridas não estejam totalmente fechadas. Mas escute, o processo de Deus é perfeito. Ele não tem pressa, mas também não atrasa. Ele trabalha em cada detalhe, porque sabe que no final você será uma carta viva que testemunha a fidelidade dele. E se você acha que suas cicatrizes são sinais de que perdeu, saiba que, na verdade, elas são troféus de sobrevivência. Cada uma delas grita ao mundo: eu passei pelo vale, mas não fui destruído. Eu atravessei o fogo, mas não me consumi. Eu chorei noites inteiras, mas amanheci em esperança porque o Senhor esteve comigo. O que você tem vivido não define quem você é, mas a forma como Deus transforma essas experiências define o poder dele sobre sua vida. O que antes te fazia chorar se tornará combustível para você ajudar outros a encontrarem consolo. O que antes parecia bardo será transformado em autoridade espiritual. Porque só quem passou por certas dores pode falar com convicção sobre cura. Só quem foi quebrado pode dizer com força que Deus restaura. Só quem carrega marcas sabe que elas podem se transformar em testemunhos de fé. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e lembrando de dores que ainda latejam. Talvez as feridas não estejam totalmente fechadas. Mas escute, o processo de Deus é perfeito. Ele não tem pressa, mas também não atrasa. Ele trabalha em cada detalhe, porque sabe que no final você será uma carta viva que testemunha a fidelidade dele. E se você acha que suas cicatrizes são sinais de que perdeu, saiba que, na verdade, elas são troféus de sobrevivência. Cada uma delas grita ao mundo: eu passei pelo vale, mas não fui destruído. Eu atravessei o fogo, mas não me consumi. Eu chorei noites inteiras, mas amanheci em esperança porque o Senhor esteve comigo. O que você tem vivido não define quem você é, mas a forma como Deus transforma essas experiências define o poder dele sobre sua vida. O que antes te fazia chorar se tornará agora motivo de proclamar: até aqui me ajudou o Senhor. O Salmo 147 é um convite para acreditar que Deus não apenas cura, mas faz da cura um testemunho de vitória. É um chamado para você olhar para suas próprias cicatrizes com novos olhos e enxergar nelas sinais de livramento. E é também um lembrete de que o mesmo Deus que curou antes continua curando hoje e ainda vai usar a sua história para impactar outras pessoas. Por isso, não esconda suas marcas, apresente-as ao Senhor e permita que Ele transforme cada uma em testemunho de vitória. Você não é definido pela dor que sofreu, mas pelo Deus que o levantou. E se você acredita que o Senhor está convertendo suas cicatrizes em testemunhos, declare sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários uma palavra ou frase de fé que expresse aquilo que você acredita. Aproveite e se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e continue firme conosco nesse propósito de buscar cura e restauração em Deus. E não se esqueça, assista ao vídeo sugerido no final, porque ele vai aprofundar ainda mais essa mensagem e será mais uma oportunidade de você experimentar o agir do Senhor na sua vida.